Como é o mercado de trabalho de contabilidade aqui na Austrália? Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Após vários pedidos, finalmente eu tô aqui para gravar esse vídeo. Então, para quem não me conhece, eu sou Alice Franco, sou contadora, moro na Austrália há 6 anos e justamente eu vim para a Austrália estudar contabilidade. No Brasil eu não era contadora, lá eu tinha me formado em administração e vim para a Austrália fazer o mestrado, eu já tinha feito curso de inglês também e vim para cá estudar contabilidade, não só porque eu tenho afinidade com essa área de contábeis e finanças, mas também porque contabilidade estava ali na lista de profissões em demandas na Austrália. Inclusive é através dessa minha profissão que hoje eu tenho o Skill Visa e estou muito perto de ter um visto permanente aqui na Austrália. Mas bora lá por etapas. Primeiramente, algo que confunde muitas pessoas são os órgãos de contabilidade, que aqui na Austrália a gente tem 3 conselhos de contabilidade, basicamente. O primeiro órgão de contabilidade e mais famoso é o CPA, que é o Certified Practicing Accountant. Então a maioria ali dos estudantes internacionais acabam indo por esse caminho. O segundo é o Chartered Accountant, que também é muito popular e muito conhecido pelas empresas. E o terceiro é o IPA, Institute of Public Accountant. Qual que é a diferença entre eles? Então, para falar a verdade, não existe tantas diferenças, porém o CA, né, que é o Chartered Accountant, ele é mais focado em questões mais técnicas e complexas em relação a taxation, então seria mais para cargos tipo de auditor, nessa questão de mais técnica de tax, enfim, enquanto o CPA ele abrange mais, então ele abrange, por exemplo, áreas de financial advisor, seria quem dá dicas financeiras ali de investimento, tudo, ele abrange um pouco a questão do management accountant na questão de administração e finanças da empresa, então o foco de um e de outro é um pouco diferente, apesar deles serem bem parecidos. E o IPA é o mais diferente, na verdade eu não recomendo muito você ir pelo IPA porque tem lugares que nem aceitam. A vantagem do IPA é porque ao fazer ali a certificação, ao fazer o programa, você ao mesmo tempo tá ali fazendo um MBA, então já seria uma vantagem competitiva, porém eu sugeriria ir por esses caminhos do CPA e do CA. Bom, dentro desses órgãos, para que eles servem? Tá? Eles servem, obviamente, para regular a profissão. Então, primeiro, no sentido de regular ali a educação, os cursos. Então, por exemplo, o mestrado que eu fiz já era regulado pelo CPA. Então, quando eu concluí meu mestrado ali para validar a profissão, o curso em si já foi reconhecido, então não precisou fazer matérias adicionais, diferente de quando a pessoa se forma em outro país, que daí não está ali compatível com todos os requerimentos do CA ou do CPA. Agora que você conhece quais são os órgãos de contabilidade, vamos para a próxima pergunta, que seria ali: eu preciso ter minha profissão validada por alguns desses órgãos para atuar como contador na Austrália? Aí a resposta é sim ou não, então eu vou explicar e detalhar um pouco para vocês. Primeiro que eu preciso diferenciar o que é um Skill Assessment do que é um Program. Por exemplo, o CPA Program. Vamos falar só do CPA, mas vocês subentendem que eu tô falando dos outros órgãos também, porque fica até mais fácil a explicação. Então, o CPA Program e CPA Skill Assessment são coisas diferentes. Quando eu falo essa palavra Skill Assessment, eu tô me referindo à imigração, gente. Então, para um australiano que nasceu aqui na Austrália, sempre viveu aqui, já tem o passaporte dele, ele nunca vai precisar fazer essa parte de validação da profissão de Skill Assessment. Isso é uma coisa de imigração. Por quê? Porque para conseguir alguns vistos, né, já fiz vídeos sobre alguns vistos, inclusive o meu, você tem que provar. Por exemplo, eu vou aplicar ali para a profissão de contabilidade porque é uma profissão que está em demanda na Austrália. Mas não basta eu falar, eu sou contadora. Eu tenho que provar para o governo que eu sou contadora. E cada profissão tem seus requerimentos, né? Então, por exemplo, tem profissões que têm requerimento de ter experiência profissional, de ter formação e tudo mais. Eu já fiz um vídeo só sobre esse processo de Skill Assessment. Então, basicamente, eu com um mestrado, um curso, né, na Austrália,
mais uma prova de inglês de no mínimo 7, você já consegue ser reconhecida como contador para poder aplicar um visto. Vale ressaltar que, quando eu falo de curso, é apenas cursos de níveis acadêmicos, tá? Então, faculdade, mestrado, doutorado. Porque existem cursos técnicos aqui, então você vai ver diploma em accounting, o VET, Vocational Training, que é um curso muito popular, que muitas pessoas pegam visto de estudante, é mais em conta do que faculdade. Existe um curso de accounting, mas eu já vou adiantando que esse curso, né, realmente não leva a você ter a sua profissão validada. Então, você tendo esse curso, você consegue esse Skill Assessment, mas isso serve para a imigração. E o foco principal desse vídeo aqui hoje não é falar de imigração, é de falar de trabalho mesmo. Então, fora o Skill Assessment, o CPA Program funciona como uma especialização na sua área. Para você atuar como contador, você precisa ter o CPA Program? Não. Mas é bom, é recomendado? Sim. Então, se você abrir agora o LinkedIn, o Seek, qualquer desses sites de procura de emprego e procurar lá por contabilidade, você vai ver na maior parte deles que dos requerimentos, ou então, às vezes é opcional, às vezes é obrigatório, de ter CA or CPA Qualified or Studying CPA. Então, no caso, eles estão aceitando quem já completou esse programa do CPA e do CA ou quem está estudando para completar. Então, aquilo é como um a mais, um extra, porque realmente é um curso que exige um pouco da pessoa, você vai estudar diversos assuntos. Então, realmente, um profissional que tem uma qualificação dessa, ele é bem mais visto no mercado. Então, essa qualificação, eu não consigo classificar ela como mestrado, como pós-graduação, como MBA. É uma qualificação específica do contador e quem fizer ela tem vantagens competitivas aí no mercado de trabalho, tá? Para fazer essa certificação, você primeiro tem que ter a sua profissão validada. Então, lembra o que eu falei ali do Skill Assessment? Então, o Skill Assessment em si, ele serve para imigração, mas um processo parecido você faz para você iniciar o seu CPA Program. Então, basicamente, ele vai pegar e avaliar seu histórico escolar ali. Se você fez na Austrália em uma faculdade já validada, então tá certo. Se for de uma instituição de fora, eles vão falar para você que tais matérias foram compatíveis, mas outras matérias você precisa completar e eles mesmos oferecem essas matérias. Então, essas matérias para completar é só para você ter o mínimo do mínimo, que a gente chama de foundation, né? Então, foundation são tudo que você estuda para você ter o mínimo de contador e acima de foundation é o CPA Program, que aí é um estudo de especialização. Então, uma pessoa, por exemplo, que vem do Brasil e queira fazer um CPA Program, ela precisa primeiro passar por esse processo de validar a profissão, histórico escolar, o inglês, fazer as matérias que faltam no Foundation, para só depois você começar em si o CPA Program. O CPA Program são 6 matérias, ali que você pode fazer 2 por semestre, você pode fazer uma a cada semestre. Você tem um tempo máximo, dependendo do órgão, que você pode fazer essas matérias. Custa ali entre $1.000 e $2.000 cada uma dessas matérias, tá? E todo esse processo, todo esse programa não é qualificado para o visto de estudante na Austrália. Então, caso você queira vir para a Austrália, eu vou estudar isso e aplicar um visto de estudante, não tem como. Só tem como você ter o visto de estudante fazendo uma faculdade, um curso técnico, um mestrado. Por isso foi justamente o caminho que eu escolhi. Então, já que o meu diploma ali do Brasil de administração, ele é, de certa forma, compatível com contabilidade, então eu poderia fazer esse processo de eles validarem meu diploma lá, eu fazer as matérias que faltam e depois fazer o CPA Program, mas como é que eu viria para a Austrália estudar isso sem um visto, né? Precisava do visto de estudante. Então, ao invés de fazer essas matérias, eu resolvi fazer um mestrado, que daí o mestrado já me dava as matérias faltantes, né? Para eu ter o mínimo ali do Skill Assessment. E aí o mestrado compensaria e, ao mesmo tempo, o mestrado me daria o visto de estudante para mim e para o meu marido, né? No caso, ele não precisou estudar, então ele só trabalhou e eu estudava. Foi esse o caminho que eu fiz, né? Mas se a pessoa já está na Austrália, já tem outro visto e tudo mais, talvez o caminho mais fácil
é direto tentar já validar seu diploma. Bom, um pouco da minha experiência, então, eu cheguei a começar a fazer o CPA Program. Eu fiz uma matéria somente, porque na época eu estava procurando novas oportunidades, né, para trabalhar, e eu não estava conseguindo, só tinha aquele requerimento, eu não, pelo menos eu vou começar a estudar. Eu estudei ética, que é uma matéria das mais fáceis que tinha lá na lista, mesmo sendo uma das mais fáceis, exigiu de eu estudar um pouco, então basicamente você faz online, né, você recebe de casa um livrão assim com a matéria completa e tem uns vídeos lá online, você assiste os vídeos, lê a matéria e vai marcar o dia para sua prova, que você vai fazer a prova lá. Existem algumas matérias que são obrigatórias para o programa e a partir de um certo ponto você escolhe as matérias especializadas. Bom, eu falei lá atrás que para ser contador você não precisa de nada disso. Na verdade, a pessoa, por exemplo, que quer te contratar, ela te contrata se achar que você é boa o suficiente e já é motivo para contratar. Mas isso eu tô falando das áreas gerais de contabilidade, de finanças, então accounts payable, accounts receivable, contas a pagar, contas a receber, bookkeeper, que é um nome que seria para uma pessoa que faz basicamente a reconciliação bancária, a parte mais básica e operacional ali da contabilidade. Para você ser bookkeeper, você basta, por exemplo, ter um curso técnico ali em contabilidade. Então você não vai ser validado pelo órgão de contabilidade como um contador, mas pela empresa eles vão considerar que você tem o conhecimento necessário para aquilo. Eu acho quase impossível você conseguir um emprego se você não tem formação nenhuma. Tipo, que eu digo, nem formação no Brasil, nem curso técnico, nem nada. Então, até porque você precisa do conhecimento técnico ali, né, pra você executar o trabalho. Então, é possível, né, você sim, por exemplo, fazer um curso técnico e trabalhar de bookkeeper, mas ser validado a profissão daí não vai dar. Porém, existem áreas da contabilidade em que você precisa sim de uma certificação, tá? Que seriam elas, então eu vou falar aqui de Tax Agent e Financial Advisor. Então o Tax Agent é a pessoa que trabalha com declaração de impostos. Tanto pode ter a certificação de Tax Agent uma pessoa quanto uma empresa. No caso, eu já trabalhei para uma empresa que era especializada em Taxation Services. Eu realizava atendimento para o cliente, então já fiz muita declaração de imposto de renda, declaração de GST, etc. Mas quem assinava, vamos dizer assim, era a empresa. Então minha chefe sempre ia lá e revisava, tá? Então eu posso atuar trabalhando com taxation, mas a empresa ou tem que ter a certificação. Para você se tornar tax agent, então você tem que fazer algum desses programas, ou CPA, né, CA, etc. Entre ali as matérias que você pode escolher, aí você escolhe matérias voltadas a taxation, e depois você ainda precisa provar que você tem experiência já na área. Por isso que eu falei, já dá para começar a ir trabalhando antes da certificação. Você só não pode fazer o tax pela pessoa, mas você pode trabalhar numa empresa e tal. Então depois que você provar esse tempo de experiência. Além disso, né, você tem que conhecer uma pessoa que já tem a certificação, que já tem um CA ou CPA, para assinar aquilo para você. Então, existe basicamente esse processo. E o do Financial Advisor, que é aquela pessoa que dá conselhos, recomendações financeiras, faz planejamento de aposentadoria, planejamento de investimento, etc. Essa pessoa também tem que ter certificação. Então, da mesma forma, você pode começar um CPA Program e se especializar naquela área de Financial Advisor. Bom, então eu acho que já deu para entender que independente de você já ter o CPA Program ou seu diploma validado, você já pode começar a dar cara a tapa ali e tentar conseguir vagas na área de contabilidade. Claro que quem nunca teve experiência na área ou não tem nenhum estudo vai ser mais difícil, então a gente corre atrás dessas coisas tanto para melhorar ali a nossa competitividade, ou porque é requerimento, como eu citei o caso do Tax Agent, ou então a gente faz o processo em si para fazer o Skill Assessment e conseguir migrar futuramente para a Austrália. Mas beleza, então como conseguir essa sua primeira vaga, como conseguir a oportunidade? Para conseguir uma vaga em contabilidade na Austrália, eu posso dizer que não é tão simples, né? Porque você está competindo ali com vários australianos. Eu já disse isso em outros vídeos, mas repito, apesar de contabilidade estar na lista de demanda de profissão,
Existe muito contador e muita competição, né? Existe também um lobby muito grande entre esses conselhos e o governo, por isso que também essa profissão sempre se mantém na lista. Então, é um mercado bem competitivo, tá? A experiência do Brasil, ela é válida ou não? Bom, é claro que é importante, né? Então, você que trabalha ali com finanças, com contabilidade, você sabe que ter uma carga de experiência é importante, né? Então, é considerado assim, mas não tão importante como a experiência local. Então, às vezes acontece de uma pessoa que tem um pouquinho de experiência na Austrália ter mais chances de conseguir a vaga do que uma pessoa que tem anos de experiência em outro país, mas não tem nenhuma experiência na Austrália. Então, o foco primeiro deve ser: preciso buscar experiências na Austrália. Uma das formas é através do estágio. Então, o estágio aqui na Austrália, geralmente ele não é remunerado e é por um período curto. Então, foi o caminho que eu tracei, né? Até porque no meu caso não tinha opção mesmo, eu não tinha experiência em contabilidade no Brasil, eu precisava adquirir aqui. O estágio, ele não necessariamente vai te tomar toda essa semana, tá? Tipo, o estágio que eu fiz era de 8 horas, então, ao mesmo tempo que eu conciliava esse estágio, eu fazia faculdade e fazia uns outros trabalhos de faxina, de restaurante, tipo, meus dias eram todos lotados de coisa, mas eu conseguia trabalhar, pagar minhas contas e ainda fazer esse estágio não remunerado. E a partir daí vai te abrindo portas. Você pode conseguir esses estágios através de sites de emprego. Se você veio estudar aqui, você pode pedir ajuda para o seu próprio curso. No caso, a minha faculdade me ajudou a conseguir essa vaga, me ajudou a preparar o currículo também. Já fiz um vídeo dando dicas para conseguir vaga no mercado corporativo, então tem que ir tentando. Tá? Se você teve a sorte de trabalhar em uma das Big Four no Brasil, né? Então a Deloitte, KPMG, Ernst Young, alguma dessas, você tem muita vantagem no mercado aqui da Austrália. Eu te recomendo você procurar exatamente a mesma empresa na qual você trabalhou no Brasil e procurar aqui. Às vezes, mesmo sem ter a experiência da Austrália, existe ali a oportunidade, né? Então, eu recomendo muito. O que pode dificultar um pouco a procura das vagas é a questão do visto, né? Então, agora o visto de estudante voltou novamente a ter uma restrição de horas. E eu me lembro na época que eu era estudante também tinha restrição de horas. Era ainda pior, que era 20 horas semanais. E eu lembro de várias entrevistas e coisas que eu tentava. A pessoa falar: olha, eu gostei muito de você, mas infelizmente não podemos te contratar por causa do seu visto. Então, você vai levar alguns nãos, mas você pode levar alguns sims, né? Ao mesmo tempo, eu encontrei uma empresa que tinha uma oportunidade de trabalho part-time, que se encaixava perfeitamente com o meu mestrado, com tudo que eu tinha para fazer. Então, a dica que eu dou é: não desista. Vai ser um pouco mais difícil por não ter experiência local, por você não ser australiano, por não ser sua língua, por ter restrição de horas, mas tem que tentar. E, obviamente, gente, o inglês já tem que estar ali avançado para fluente. Às vezes eu recebo essas perguntas e eu acho até um pouco difícil eu responder, né? Porque eu já estudava inglês, estudava antes. Inglês é uma coisa que eu nunca parei de estudar. Quando eu fiz a faculdade de contabilidade, às vezes eu lia uns livros de contabilidade que nem era indicado pelo professor, mas só para eu praticar aquele vocabulário. Então, tem que ter essa parte de se dedicar realmente ao inglês, porque é essencial. Eu não me vejo trabalhando com isso sem me comunicar propriamente com as pessoas. Bom, sobre as normas de contabilidade, a Austrália ela segue as normas internacionais ali de contabilidade, então eu acho que já facilita muito, porque muitas pessoas já estudaram essas normas, já estão familiarizadas, então sobre isso eu acho que é tranquilo. Eu acho que o que tem que aprender mais quando vem para a Austrália é as normas de taxation, né, de declaração de imposto, que é bem específica mesmo da Austrália. Mas, para ser bem sincera, eu acho bem simples entender a legislação de taxation da Austrália, né? Então, a gente tem o GST, que é o Goods and Services Tax, que é um imposto com uma alíquota única para o país inteiro, que cobre todos os bens e todos os serviços, né? Então, é um imposto único, eu acho muito mais fácil de entender, de declarar. O imposto de renda também eu acho bem simples de entender comparado ao Brasil, né? Como eu falei, eu não trabalhei contabilidade no Brasil, mas eu estudei um pouco do direito tributário,
desse tipo de coisa, e realmente a Austrália é bem mais simples. Então eu acho que o que tem que estudar ao vir para a Austrália é essa parte de taxation, de superannuation, etc. Mas das normas de contabilidade segue as normas internacionais. Em relação às oportunidades de trabalho que o mercado oferece, eu acho que é muito padrão da contabilidade. Então tem ali a área de auditoria, tem a área de finanças, tem a área de management accountant. Hoje em dia tem muitas oportunidades de trabalho remoto, que é o caso que eu tô fazendo, né? Então, só para explicar, atualmente eu trabalho para uma startup que é de Sydney. A gente já chegou a ter trabalho presencial, mas após a pandemia virou completamente remoto. Então, eu moro no interior da Austrália, né? Eu vim por causa do visto e trabalho para essa empresa de Sydney à distância. Então, eles me ofereceram o meu computador, os meus equipamentos, inclusive essa cadeira que eu tô sentada, a mesa. Eles me deram toda a estrutura para que eu pudesse trabalhar de casa, trabalhar à distância. E a gente recebe um pagamento mensal, então nesse ponto se parece ao Brasil. Geralmente na Austrália o salário é calculado por hora e pago semanalmente. Mas para quem está nesse meio corporativo, é um salário que é negociado anual e é pago mensalmente. Então começa ali na faixa de uns 60 mil por ano e pode ir para 100, 150, dependendo na parte da carreira que você tiver. Mas no início da carreira ganha pouco. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar com contabilidade, eu trabalhava, acho que era 2 dias por semana no escritório e os outros dias eu precisava fazer uma grana extra, então eu acabava fazendo um cleaner, né, fazendo faxina. E eu lembro que na faxina eu tirava mais dinheiro do que no escritório. Só pra vocês terem uma ideia, porque, claro, era a minha primeira oportunidade, eu tava começando. E demora um pouco também, viu, pra crescer na carreira. Eu conheci algumas pessoas na faculdade que não queriam fazer estágio, não queriam trabalhar contabilidade porque pagava pouco, e essas pessoas já estavam ali na área ou de hospitality, que é em restaurante e tudo mais, ou na área da obra, que já estava pagando muito mais. E para entrar na área de contabilidade teria que regredir um pouco, vamos dizer assim, porque fazer estágio de graça e depois que arrumar uma posição remunerada, essa remuneração não ser tão alta quanto a remuneração de outras áreas. Então, na verdade, é uma lógica até contrária. Para quem quer trabalhar na área, acaba dando um passo para trás aqui na Austrália. E outra coisa também, né, não vem achando que já é uma coisa, um emprego que você vai conseguir de cara. É muito difícil, acho que talvez eu nem conheça quem já trabalhou no escritório de cara aqui na Austrália. A maioria que eu conheço passou por essas áreas que eu te falei, obra, faxina, restaurante, né? Até porque, enfim, são empregos que, como outros qualquer, e são empregos que você consegue muito rápido. Então, para você já chegar aqui na Austrália, já conseguir de cara, inclusive praticar o inglês, é o que eu recomendo, né? Chegou, pega qualquer emprego e depois com calma você vai arrumando seu currículo, vai se preparando, vai aplicando para vagas de estágio, e eu acho que esse seria um bom começo, assim. Bom, e em relação à imigração, né, como eu falei, contabilidade continua e provavelmente não vai sair dessa lista de demandas de profissões. Porém, eu preciso alertar que, se não é a mais, é uma das mais concorridas que tem. Então, gente, essa é uma coisa que eu não sabia antes de vir pra Austrália, viu? Ninguém me avisou que seria muito mais difícil conseguir um visto por meio da contabilidade do que por meio de outras profissões. Então, qual é a dificuldade nisso? A dificuldade é que o sistema de imigração, ele é por pontuação. Então, quem tem mais ponto tem uma quantidade de vagas com o vestibular, né? Tem uma quantidade de vagas, quem tem maiores pontuações entra. Pontuação é essa que você adquire através da idade, inglês, tempo de experiência, etc. Também já fiz um vídeo sobre isso. Então, as pontuações ali para contabilidade, como a concorrência é maior, são pontuações altíssimas, altíssimas mesmo, que muitas vezes para algumas pessoas é impossível conseguir, né? Também conheci algumas pessoas na faculdade que imediatamente saíram de Sydney porque em Sydney não ia conseguir a pontuação, e morando numa área regional talvez conseguiria, né? Porque tem pontuações que você consegue na área regional. Então, assim, são pontuações que às vezes a pessoa nem vai conseguir, ou mesmo que consiga, como foi meu caso, eu cheguei a conseguir a pontuação que eu almejava, porém, foi uma época que eles pararam de chamar. Então, você né, fica ali
você conta um pouco com a sorte de que eles vão me chamar ou não, tá? Então eu não tô falando isso pra desanimar ninguém, mas é pra ter uma consciência, porque, por exemplo, eu cheguei bem numa época da transição, na verdade, quando eu cheguei a pontuação era mais baixa, ainda estavam chamando e tudo mais, né? Então depois super dificultou e eu fui estudar meu curso em Sydney. Se, por exemplo, hoje eu chegasse na Austrália, eu, Alice, né? Se eu chegasse na Austrália hoje e eu soubesse disso, que é muito difícil migrar através da contabilidade, e eu quisesse muito a contabilidade, eu teria feito curso em outro lugar, em Adelaide, não sei, em Perth, por exemplo, mas não em Sydney, não nessas áreas que não são regionais, né? Então, ou então eu teria estudado uma outra coisa. É difícil dizer, voltando atrás, né? Assim, tipo, eu não me arrependo de nada que eu fiz e hoje eu conquistei tudo, então sou muito grata. Mas eu posso dizer que quem quiser migrar pela contabilidade indo para Sydney ou Melbourne estudar, é um pouco difícil, então fica o recado. Mas não desista dos seus sonhos, tá? Vai atrás de informação, o máximo de informação possível, o máximo que der pra estudar inglês, correr atrás e não desistir. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha abordado todos os tópicos, porque é tanta coisa pra falar que às vezes a gente pode acabar esquecendo de alguma coisa. Se ficou faltando eu falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Se tiver feedback, sugestão de vídeo, também deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like e obrigada. Beijo, fiquem com Deus.